Bem, vamos iniciar nossa semana 4, né? Do dia 3 de setembro. Continuando falando ainda da estrutura do trabalho final. Lembrando sempre que as linhas gerais do seu trabalho ele tem que compor capa e folha de rosto, a introdução, objetivos geral e específico, material e métodos, resultados e discussão, conclusões, considerações finais e referências. A gente já falou sobre a introdução, né? Na introdução você vai descrever o assunto que você está tratando, e isso em linhas gerais, e colocando aí os principais conceitos e pesquisas desenvolvidas na área. Os objetivos, nós temos dois, o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral tem a função de informar de uma maneira bem geral para que está fazendo esse trabalho, né? E sempre lembrando, uso de verbos no infinitivo. E o específico você vai descrever, também com verbos no infinitivo, as etapas específicas das ações que o levarão a atingir ao objetivo que você descreveu como objetivo geral. Materiais e métodos. Ele deve ser listado todo o material utilizado e qual foi a técnica que você adotou para alcançar os resultados. Então, você vai ter que listar programas, softwares, como que você chegou àquele resultado, que foi que você utilizou, como que você fez para pesquisar isso daí, para transformar esses dados. Então, você tem que colocar tudo isso em métodos e materiais. Deve ser feito de uma forma bem detalhada, permitindo que aquele que vá ler o seu trabalho, ele seja capaz de reproduzir o mesmo procedimento que você fez e obter os resultados semelhantes aos seus, né? Lembrando sempre que o material é o que você utilizou e o que você fez para responder à questão colocada lá no objetivo geral, tá? E no objetivo. O método são os procedimentos detalhados que possam ser reproduzidos utilizando os mesmos materiais e equipamentos que você utilizou e que foram descritos. Resultado e discussão. Utilizar, que é isso que a gente está vendo nessa aula. Então, vocês viram na última aula. Resultados e discussão. Utilizar sempre tabelas e gráficos para a apresentação dos resultados. Sempre lembrando que tabelas são aqueles quadros, né, que você retira de alguma instituição, IBGE, alguma coisa assim. Se é uma tabela que foi construída por você para os dados do seu trabalho, então nós chamamos de quadro, tá? Os títulos das tabelas devem ser apresentados acima das mesmas e dos gráficos e dos quadros abaixo. Deve ser feita a descrição de todos os resultados obtidos, iniciando com um parágrafo escrito para orientar o leitor acerca do que será apresentado. Então, você apresenta e aí posiciona o gráfico ou quadro ou a tabela abaixo. Então, deve-se argumentar em função sempre dos resultados que você obteve, com base na sua experiência e em referência, aí você pode colocar referenciar outros autores também. Resultados e discussão, você sempre fazer citações de outros autores, tá? Que falarem sobre o objeto ao qual você está estudando. E os principais resultados da sua pesquisa, eles são descritos, incluindo as análises estatísticas e se os achados são significativos ou não. Os resultados você sempre vai colocar aí o verbo no passado, por quê? Porque você já fez a pesquisa, você já fez todo o teu trabalho, então você já alcançou esse resultado. Então, resultado você coloca, quando você está escrevendo a parte de resultado, o verbo já vai estar no passado, tá? Porque você já fez a pesquisa, você já concluiu, tá? A discussão é a parte mais importante do seu trabalho, quando você está colocando o resultado e discutindo sobre ele, é a parte mais importante do seu trabalho. É aqui que você vai interpretar e analisar criticamente os resultados que você obteve, tá? Então, você responde as suas perguntas nessa sessão e justifica também a sua abordagem. A discussão ela vai estabelecer sempre uma ligação entre o que foi descrito na introdução, baseado na literatura disponível sobre o assunto que você está pesquisando,
e como seu estudo se desenvolveu para responder os objetivos ou as hipóteses que você colocou lá, a pergunta que você colocou lá e que incentivou a conduzir essa tua pesquisa, tá bom? Conclusões e considerações finais, que é finalizando já o teu trabalho, é a última parte. Sempre nas conclusões e considerações finais, quando a gente fala de algum trabalho científico, a gente tem duas partes, né? Tem a conclusão, consideração final e, para alguns autores, tem recomendações e sugestões que não é obrigatório você colocar, é se necessário. Se porventura você achar que é interessante, que é necessário você colocar recomendações e sugestões, você coloca no trabalho. Se não, você fica apenas com conclusão e considerações finais, né? Que deve sempre estar atrelada ao quê? Ao seu objetivo, respondendo ao que foi proposto no estudo no início do seu trabalho, deve ser regido de forma direta, objetiva, o que foi possível responder quanto aos seus objetivos. E as recomendações e sugestões, você coloca se necessário. Se você perceber que há uma necessidade dentro do seu trabalho, você fazer alguma recomendação ou sugestão. As conclusões e as considerações finais, elas são o quê? Elas são uma síntese interpretada dos principais argumentos utilizados no desenvolvimento do seu relatório ou dentro da modalidade que você escolheu, tá? Então, nessa etapa do relatório, você mostrará se os objetivos eles foram ou não atingidos, né? Você vai fazer sempre a conclusão, as considerações finais. É um parágrafo único, ele não é grande, ele é pequeno. Você vai fazer o arremate de todo o teu trabalho, porque você já discutiu todos os resultados da sua pesquisa na parte de resultados. Então, aqui você vai só concluir se as suas hipóteses foram comprovadas ou não, e de uma forma bem sucinta, clara e objetiva, tá? Se o projeto foi bem elaborado e trouxe resultados bons, né? Ou se você teve êxito. É isso que você vai colocar nas considerações finais. O trabalho ele será sempre revisitado de maneira sempre sintética, constatando da autocrítica e balanço dos resultados obtidos. É isso que você vai colocar nas suas considerações finais, né? Colocando aqui as suas ideias, né? E colocando de uma forma bem breve, exata e conveniente. Então, a gente vai depois trabalhar as referências bibliográficas. Não vou expor muita coisa aqui. Vocês vão ter a próxima aula só sobre referências bibliográficas, mas fica aí algumas citações para que vocês já possam ir olhando e lendo sobre as referências bibliográficas. E por aqui a gente fica em uma boa semana.